Olá a todos, sejam bem-vindos. Estão preparados? No vídeo de hoje, vocês aprenderão uma série de fatos surpreendentes sobre sexo que deveriam saber em algum momento da vida. Eles ajudarão vocês a entender e atrair mais mulheres do que jamais imaginaram. Não acreditam? Vejam por si mesmos. Se ainda não assistiram aos nossos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para serem os primeiros a saber sobre os próximos vídeos. Vocês sabiam que a maneira mais rápida de levar uma mulher ao orgasmo é através do sexo oral? Sabiam que homens que usam posições diferentes durante o sexo aumentam em 32% as chances de fazer uma mulher ter um orgasmo? Se não têm certeza de quais posições usar durante o sexo, fiquem conosco até o final deste vídeo. Sabiam que ter os pés frios pode impedir uma mulher de atingir o orgasmo? Estudos mostraram que usar meias durante o sexo aumenta em 50 a 80% o número de mulheres que atingem o orgasmo. Sabiam que 3/4 do clitóris não são sensíveis? Algumas mulheres mais velhas já têm família e não estão prontas para começar outra. Então buscam sexo apenas com homens mais jovens. Embora possa ser divertido, pode ser ainda melhor se for feito com um propósito. 32% das mulheres se masturbam para dormir melhor. Quando os pelos pubianos de uma mulher começam a desaparecer, podem começar a crescer em áreas inesperadas, como a vagina. As mulheres não perdem o interesse pelos homens. Mulheres que são ignoradas se tornam menos atraentes, tanto física quanto mentalmente. Quando você olha para alguém por quem se sente atraído, suas pupilas dilatam. Quando uma mulher olha para sua boca durante uma conversa, significa que ela quer te beijar. Quanto mais estimulação psicológica uma mulher recebe, maiores são suas chances de atingir o orgasmo. Quanto menos sexo uma mulher faz, mais ela tende a se isolar dos outros. 20% das mulheres preferem uma mordidinha suave no seio para sentir prazer, enquanto 80% acham doloroso e não gostam. 20% das mulheres só conseguem atingir o orgasmo com penetração profunda. Nesse caso, a posição ideal é a de 4, pois encurta a vagina e permite uma penetração mais profunda. 95% dos homens e 89% das mulheres praticam a autoestimulação. Ela é realizada quase diariamente, e mais da metade utiliza um vibrador. O clitóris cresce com a idade. Aos 32 anos, é 4 vezes maior do que na puberdade, e durante a menopausa, torna-se 7 vezes maior do que nessa fase. O clitóris possui 8.000 terminações nervosas e sua única função é proporcionar prazer às mulheres. O humor e o sarcasmo masculinos influenciam e persuadem as mulheres. Na pequena vila de Vinaco, no centro do Brasil, as mulheres desenvolveram um método simples para escolher um parceiro. Quem pescar o maior peixe fica com a mulher. Na Rússia, uma região que buscava evitar outra queda na taxa de natalidade, criou um método engenhoso para aumentar a população. O governador de Ulyanovsk, a oeste de Moscou, declarou o dia 12 de setembro como o Dia da Concepção, uma celebração para incentivar os casais a ficarem em casa e terem filhos. Os casais que tiverem um bebê 9 meses depois recebem prêmios como câmeras de vídeo, geladeiras e máquinas de lavar. A maioria das mulheres sente mais prazer durante o sexo quando são estimuladas oralmente do que apenas pela penetração. A maioria das mulheres tenta conversar com você por uma necessidade psicológica e não fisiológica. A maioria das mulheres julga a atratividade de um homem nos primeiros 3 segundos de um encontro. Portanto, as primeiras impressões são cruciais. A taxa de fertilidade no Japão está diminuindo, mas o uso de contraceptivos como preservativos e pílulas também está. Da mesma forma, o número de abortos e doenças sexualmente transmissíveis está diminuindo. Pesquisas mostram que a maioria das mulheres jovens se sente atraída por homens mais velhos, enquanto as mulheres mais velhas preferem homens mais jovens. Mulheres de 18 anos estão no auge de sua atratividade sexual e podem dormir com quem quiserem. Mulheres mais jovens são mais curiosas sobre o mundo e geralmente estão mais dispostas e interessadas em explorá-lo com você.
Elas são mais sexualmente ativas e menos satisfeitas do que as mulheres mais velhas. Mulheres mais jovens têm maior probabilidade de atingir o orgasmo durante o sexo do que mulheres mais velhas. Mulheres mais velhas preferem pênis mais grossos a pênis mais longos. Elas são mais diretas e sabem o que querem, ao contrário das mulheres mais jovens. Mulheres mais velhas têm vaginas mais secas e sensíveis, conhecidas como vaginas atrofiadas, em comparação com mulheres mais jovens. As mulheres querem que os homens se lembrem de datas e ocasiões especiais. As mulheres são automaticamente atraídas por homens que se esforçam para iniciar uma conversa. Elas são mais propensas a fazer sexo no verão, devido aos feromônios liberados durante a estação chuvosa. Os antigos babilônios davam nomes carinhosos aos seus genitais. Como você chama os seus? Os ovários diminuem de tamanho com a idade, assim como os genitais. Os seios de mulheres mais velhas tendem a ficar mais flácidos do que os de mulheres mais jovens, porque elas têm menos estrogênio, hormônio que estimula os ductos mamários. Não apenas os mamilos, mas também os seios ficam eretos e inchados quando há desejo sexual. Outro fato é que os seios nunca têm exatamente o mesmo tamanho. Para as mulheres jovens, o sexo representa conexão e intimidade com o parceiro. Lembre-se de que as mulheres são mais propensas a atingir o orgasmo durante a ovulação, enquanto a maioria dos homens não prefere fazer sexo nesse período. Mesmo assim, lembre-se sempre de perguntar ao seu parceiro o que ele prefere e de se comunicar bem para garantir uma boa experiência sexual para ambos. Estima-se que mulheres entre 45 e 60 anos fingem orgasmos durante o sexo, segundo um estudo. Mulheres mais velhas tendem a ser menos irritáveis, enquanto as mais jovens tendem a ser mais raivosas. De acordo com uma pesquisa global realizada pela fabricante de preservativos Durex, com cerca de 30 mil pessoas com mais de 16 anos em 26 países, a maioria das mulheres jovens se sente atraída por homens mais velhos, e as mulheres mais velhas por homens mais jovens. Se uma mulher pede para você ejacular no rosto ou nos seios dela, significa que ela teve uma experiência sexual muito satisfatória. Se você não gosta de si mesmo, acabará com alguém que também não gosta de você. Uma maneira muito comum de induzir a ejaculação feminina é estimulando o ânus com os dedos durante o sexo oral. Qual fato você achou mais interessante? Por hoje é só. Se gostou, lembre-se de se inscrever, curtir o vídeo e ativar as notificações para ficar por dentro das nossas novidades. Até a próxima!